Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio de Além da Realidade, o podcast onde revelamos os mistérios mais sombrios e inquietantes que habitam os lugares que conhecemos. Hoje, mergulharemos em uma história que vai fazer seu coração disparar e sua mente questionar o que é real ou delírios do estresse. Vamos conhecer o relato de Clara Menezes, uma neurologista que enfrentou o desconhecido nos corredores do Hospital São Lucas, um lugar onde a linha entre a vida e a morte é tão tênue quanto a névoa que envolve suas paredes. Prepare-se para uma narrativa cheia de detalhes, emoção e terror, contada por alguém que viveu para revelar o que viu. Ajuste seus fones, apague as luzes e venha conosco, se tiver coragem. Meu nome é Clara Menezes, tenho 38 anos, sou neurologista e residente no Hospital São Lucas. Escrevo este relato porque sinto que, se não colocar no papel o que vivi, essas memórias vão me consumir. Talvez seja uma forma de me convencer de que não estou louca, de que o que vi e senti no plantão noturno daquele hospital era real. Não sei se alguém vai acreditar em mim, mas preciso contar. Cheguei ao São Lucas há 3 anos, pouco depois de perder meu filho Pedro. Ele tinha 6 anos quando um motorista bêbado tirou sua vida em um acidente de carro. Eu estava ao volante, voltando de uma visita à casa da minha mãe. O impacto foi tão rápido que não houve tempo para reagir. Pedro estava no banco de trás, rindo de uma música no rádio. Quando abri os olhos, o carro estava destruído e ele já não estava mais lá. A culpa me engoliu. Eu era médica, supostamente preparada para salvar vidas, mas não pude salvar a pessoa que mais amava. Depois do acidente, o silêncio da minha casa se tornou insuportável. Cada canto lembrava Pedro, o desenho que ele fez na parede, o ursinho que deixava na minha cama. Foi quando decidi mergulhar no trabalho. Escolhi o plantão noturno no São Lucas porque as noites eram mais quietas, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu queria me perder na rotina, nos prontuários, nos pacientes, em qualquer coisa que me fizesse esquecer. O hospital, com sua fachada de pedra antiga e corredores labirínticos, parecia o lugar perfeito para me esconder. O São Lucas tem uma reputação. Durante o dia, é como qualquer hospital, caótico, cheio de vozes, cheiro de desinfetante e o som constante de monitores. Mas à noite, quando os visitantes vão embora e os corredores ficam vazios, ele muda. As luzes fluorescentes piscam, vezes sem motivo. O ar fica mais pesado, como se algo estivesse observando. No começo, eu ignorava isso. Sou uma mulher da ciência, formada em medicina pela USP, com especialização em neurologia. Não acredito em fantasmas ou superstições. Pelo menos, era o que eu dizia a mim mesma. Minha rotina no plantão era metódica. Chegava às 22 horas, revisava os prontuários, atendia a emergências na UTI e fazia rondas. Eu evitava me envolver com os colegas. Samuel, o enfermeiro-chefe, era gentil, sempre com um sorriso que parecia genuíno, mas eu mantinha distância. Laura, a estagiária, era jovem e cheia de energia, mas sua curiosidade me irritava. Jorge, o faxineiro, era um mistério. Ele me cumprimentava com um aceno, mas seus olhos pareciam carregar um peso que eu não entendia. Os primeiros meses foram normais, ou tão normais quanto um hospital pode ser. Mas, aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Um monitor cardíaco disparando em um quarto vazio. Portas que rangiam mesmo sem corrente de ar. E, às vezes, um frio que parecia surgir do nada, como se alguém tivesse aberto uma janela em pleno inverno. Eu atribuía tudo ao cansaço. Trabalhar 12 horas por noite, 5 dias por semana, faz coisas com a mente. Tudo mudou numa noite de outono, por volta de abril de 2024. Eu estava na UTI, atendendo um paciente, o Sr. Almeida, um idoso em coma há semanas. Ele tinha uma lesão cerebral grave e meu trabalho era monitorar sua atividade neurológica. Enquanto ajustava o monitor, senti um arrepio. O quarto, que normalmente era mantido a 22 graus Celsius, ficou gelado. Minha respiração formava vapor, o que era impossível em um ambiente controlado. Olhei para o monitor
e vi picos estranhos, como se o cérebro do Sr. Almeida estivesse reagindo a algo, mas ele não mostrava sinais de consciência. Então, pelo canto do olho, vi algo. No canto do quarto, onde a luz não alcançava, havia uma sombra. Não era uma sombra comum, difusa, como a de uma pessoa. Era alta, com contornos nítidos e tinha olhos, 2 pontos brancos que pareciam me encarar. Meu coração disparou. Pisquei e a sombra sumiu. O frio também. O monitor voltou ao normal. Saí do quarto tremendo, mas disse a mim mesma que era estresse. Talvez uma alucinação causada pela falta de sono. Eu não podia me permitir acreditar em outra coisa. Depois daquele dia, as coisas pioraram. Comecei a ouvir sussurros nos corredores, sempre baixos, como se alguém estivesse chamando meu nome. Às vezes, era a voz de Pedro. Isso me destruía. Eu sabia que não era real, mas cada vez que ouvia mamãe ecoando em um corredor vazio, meu peito apertava. Tentei me convencer de que era minha mente, talvez um transtorno de estresse pós-traumático não diagnosticado. Mas então vieram os objetos. Uma caneta que deixei na mesa da sala dos médicos aparecia no chão de outra ala. Um prontuário, que eu sabia ter guardado, sumia e reaparecia dias depois, com anotações que não eram minhas. Conversei com Jorge uma noite, depois de encontrá-lo limpando o corredor perto do elevador de serviço. Eu estava desesperada por respostas, mesmo que não admitisse. Perguntei se ele já tinha visto algo estranho no hospital. Ele parou, segurando a vassoura com força, e me olhou de um jeito que fez minha pele arrepiar. Doutora, ele disse, há coisas aqui que é melhor não tentar entender. Fique longe do subsolo. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se afastou, como se tivesse dito demais. O subsolo. Eu já tinha ouvido rumores sobre a ala esquecida, uma parte do hospital selada após um incêndio em 1947. Os outros funcionários falavam disso em sussurros, como se fosse uma lenda urbana. Diziam que a ala era usada para experimentos médicos, que pessoas morreram lá e que os corpos nunca foram encontrados. Eu não acreditava nisso, mas a advertência de Jorge ficou na minha cabeça. Tudo culminou quando Laura e Samuel, movidos pela curiosidade dela, decidiram explorar o subsolo. Eles voltaram pálidos, contando histórias de uma sombra com olhos brancos e arquivos que falavam de experimentos cruéis. Eu não queria acreditar, mas a descrição da sombra era idêntica ao que vi na UTI. Decidi investigar. Acessei os arquivos digitais do hospital e encontrei algo perturbador. Menções a um Dr. Ernesto Vargas, um médico que supostamente morreu no incêndio, mas cujos registros continuavam aparecendo até os anos 1970. Era como se ele nunca tivesse saído do hospital. Quando Laura e Samuel insistiram em voltar ao subsolo, eu fui com eles. Jorge, relutantemente, nos acompanhou. Ele parecia saber mais do que dizia, mas seu silêncio era quase palpável. Descemos por uma escada enferrujada até uma porta trancada com uma placa que dizia acesso restrito. O ar lá embaixo era sufocante, com um cheiro de mofo e algo mais. Algo que não sabia definir, mas parecia com sangue velho. Encontramos uma sala secreta, escondida atrás de uma parede falsa. Lá dentro, havia uma mesa de operações manchada, frascos com líquidos amarelados e um espelho antigo, rachado. Quando me aproximei do espelho, vi algo que me fez perder o fôlego. Não era meu reflexo. Era Pedro, meu filho, com lágrimas nos olhos, chamando por mim. Minha mão tremia quando tentei tocar o vidro, mas Jorge me puxou para trás, gritando que era uma armadilha. Foi então que a sombra apareceu. Era alta, com olhos brancos brilhantes, e tinha o rosto de um homem. Dr. Vargas, ou o que restava dele. Sua voz era um coro de lamentos, e ele disse: "Vocês pertencem a mim." O ar ficou denso, e senti uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando entrar em mim. Laura gritava, Samuel rezava, e Jorge desenhava símbolos no chão com sal, murmurando palavras que eu não entendia. A entidade nos separou. Eu me vi sozinha diante do espelho, com a voz de Pedro ecoando na minha cabeça. Ele pedia para eu ficar com ele, para não o abandonar novamente.
cada palavra era uma faca no meu coração. Mas então percebi algo. A sombra estava usando minha dor, minha culpa, para me prender. Ela se alimentava do meu sofrimento, assim como fazia com os outros. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, falei com Pedro, ou com a memória dele. Disse que o amava, que sempre o amaria, mas que precisava deixá-lo ir. Prometi que viveria por ele, que honraria sua memória. Foi a coisa mais difícil que já fiz. O espelho rachou e a sombra gritou, um som que parecia rasgar o ar. O hospital tremeu e a ala começou a desmoronar. Consegui encontrar os outros e escapamos por pouco. O subsolo colapsou, levando consigo a sala e o espelho. O hospital foi evacuado e a administração, sob pressão, admitiu a existência da ala esquecida. Mas nunca falaram sobre o que realmente aconteceu. Eu mudei depois daquela noite. Não, sou mais a mesma Clara que entrou no São Lucas para fugir da dor. Comecei a me abrir, a conversar com Samuel, que se tornou um amigo improvável. Laura, apesar do trauma, continuou sua carreira e Jorge finalmente se aposentou. Nós nunca mais falamos sobre o que vimos, mas sei que todos carregamos aquelas marcas. Às vezes, sonho com Pedro. Ele está sorrindo, como naquela manhã antes do acidente. Não sei se é ele ou apenas minha mente tentando me confortar, mas sei que pela primeira vez em anos, sinto que posso seguir em frente. O São Lucas ainda está lá, com suas paredes de pedra e seus segredos. Dizem que em noites de tempestade, os corredores ecoam com sussurros. Eu não volto lá. Não preciso. O que quer que fosse aquela sombra, ela não me possui mais. E assim, ouvintes, chegamos ao fim do relato de Clara Menezes, uma história que nos faz refletir sobre o peso da culpa, os limites da ciência e os segredos que os lugares guardam. O Hospital São Lucas permanece de pé, com suas paredes de pedra sussurrando histórias que poucos ousam ouvir. Será que a sombra que Clara enfrentou realmente se foi, ou ainda espera nas sombras, por sua próxima vítima? Deixamos essa pergunta com vocês. Se gostaram deste episódio, compartilhem com seus amigos e nos contem suas próprias histórias de arrepiar. Até a próxima. Mantenham os olhos abertos e cuidado com o que espreita no escuro. Aqui é Jones Júnior e estaremos de volta com mais mistérios em breve. Boa noite.